A seguir, na rádio web Holonomia, a voz do autoconhecimento, Grande Fraternidade Branca Universal. Acompanhem agora. Cristo, ó Redentor, recebe a chama ardente do nosso grande amor, da presença real que coroa as nossas mentes. Ó Cristo, ó potentado, acolhe a luz nascente e o poder despertado do tímido embrião de nossa consciência e de nossa inteligência. Ó Redentor, ó Santo, fabrica o teu bordão e manda tecer o teu manto, porque queremos fechar para sempre a porta ao mal. Ó Cristo, ó nosso irmão, mostra-nos tua face e estende-nos a mão. Que a luz, o amor e o poder do Pai se manifestem por teu intermédio sobre nós, em nós e por nós, eternizando o plano divino sobre a terra. Amém. Muito boa tarde, queridos internautas. Eu sou Maria Odete e estou aqui mais uma vez para levar até vocês o nosso programa Grande Fraternidade Branca Universal. E fizemos esta abertura com a invocação maior, aquele mantra poderoso da nova era e que deverá ficar por milhares de anos entre a nossa humanidade, trazendo toda esta força, todo o poder deste mantra, que é o mantra de recebimento, de acolhimento do grande ser Maitreya. Eu estou aqui com o senhor João Gilberto. Muito boa tarde, senhor João Gilberto. Gostaria que o senhor se apresentasse então aos nossos internautas. Boa tarde, internautas. Boa tarde, Odete. Hoje vai ser, como todos os outros programas, um dia muito especial, porque nós iremos falar de um grande mestre, uma consciência muito poderosa que se manifestou no mestre dos mestres aqui no nosso planeta. A Odete vai dar a introdução desse grande mestre, dessa grande energia, que inclusive todas as pessoas que estão no nosso planeta podem manifestar essa energia, né, Odete? Exatamente. O senhor Maitreya, ele vem anunciando a chegada do novo Messias. E uma das tônicas principais deste trabalho de Maitreya
é trazer a unificação da nossa humanidade numa única energia, a energia suprema do amor. E o propósito de Maitreya é unir todos os caminhos religiosos, todos os corações, todos aqueles que buscam a luz maior. Não importa as denominações religiosas, não importa os caminhos com os seus nomes. Ele quer apenas unir todos os corações, todos os caminhos num só objetivo, numa só unidade, porque a unidade suprema que vem de Deus, que é exatamente o que o Pai pede, que todos os seus filhos se unam na energia do amor. Este é o propósito maior de Maitreya. E ele vem trazendo também o fortalecimento daquela frase de Jesus, quando ele disse: amai-vos uns aos outros e unificai-vos na luz da presença divina em seus corações. Então, como o propósito maior de Maitreya é a unidade, é o todo, eu gostaria de colocar para vocês que isto é muito importante, que cada um saiba da necessidade de que nós devemos nos unir, porque estamos todos interligados numa só corrente de energia. A minha corrente de energia, a minha energia se liga à de todos vocês, internautas, de cada um de vocês, também com todos aqueles que estão à minha volta, com todos aqueles da humanidade, enfim. Os bilhões de seres humanos que habitam o nosso planeta Terra estão todos interligados numa única energia, numa única corrente do amor divino, do amor de Deus. Perfeito, Odete. Então, Odete, com essa introdução, ela já mostrou para os nossos internautas, o nosso programa hoje vai ser dirigido exatamente nesse sentido. Maitreya, através da unificação de todas as escolas, de todas as religiões, de todos os credos, veio e vem intensamente emanando a sua energia através dos grandes avatares que estiveram aqui. Houve uma preparação já muitos milênios atrás, a gente já falou em outros programas, dos avatares que estiveram aqui. O avatar Abraão, do judaísmo, o avatar Moisés, também, que trouxe a sabedoria dos 10 mandamentos, e assim sucessivamente. Então, todos esses avatares, já foi explicado também, que eles vieram trazer uma parte do plano divino aqui para o nosso planeta, que continua em evolução. E o avatar, aquele ser de luz, através de um plano cósmico muito intenso, que deixou uma sabedoria de união, foi o Mestre Jesus, que através da emanação do Cristo planetário, que é a emanação de Maitreya. A emanação de Maitreya, Cristo planetário, que inclusive significa, a simbologia de Maitreya dentro do estudo profundo, ele é o professor do mundo. Então, olha só, através do seu ensinamento, através da sua sabedoria, juntamente com toda a hoste dos grandes mestres da sabedoria, agora numa nova era, vai se fazer a unificação de todas as crenças e todas as religiões, cada um dentro do seu continente, cada um dentro do seu país, mas agora chegou a hora também da globalização da energia crística, né, Odete? Exatamente, seu João Gilberto. E Maitreya, ele vem como um Cristo cósmico, o Cristo planetário, como foi muito bem colocado pelo senhor João Gilberto. Gostaria de fazer assim uma colocação. Jesus, ele é considerado Jesus o Cristo. E por que Jesus o Cristo? Porque esse mesmo Cristo que veio em Jesus também esteve presente no ser e na vida de outros avatares, como Krishna, Zoroastro, alguns outros que também tiveram sua participação aqui no planeta Terra, assim como Jesus. Então, este Cristo planetário, ele veio em Jesus, como veio também em outros avatares, porque ele é sempre o mesmo, sempre aquela luz maior que vem do coração de Deus para auxiliar o nosso planeta Terra e quem sabe até outros planetas do nosso sistema solar. Então, agora ele vem, está vindo como Maitreya. Eu tenho um trechinho que eu vou ler aqui do livro, esse livro que chama-se A Grande Revelação. É um livro que me foi enviado pela Ponte para a Liberdade, que naquela ocasião eles receberam então toda esta orientação e publicaram neste livro. Este trecho vem dizendo assim: vem este livro anunciar a volta do novo Messias. Ele chegou na madrugada do dia 3 de junho do ano abençoado de 1985.
Ele chegou respondendo ao pungente clamor da humanidade que nos últimos 2 milênios, desde a sua última vinda, se tem visto esmagada pelo peso das ações de todos aqueles que não quiseram ouvir o mandamento do amor que ele veio trazer à terra nessa manifestação. Foram 2 milênios de guerras, de injustiças, de perseguições e de atropelos. Então, aquilo que nós sabemos, toda a mensagem de Jesus que ele passou para nós há 2000 anos atrás, agora me parece que a humanidade está começando a assimilar aquele ensinamento, quando nós já estamos adentrando numa nova era, em novos tempos, naqueles tempos em que todos nós deveremos assimilar outros ensinamentos, outras condições, outras maneiras de se viver aqui no planeta Terra. Estamos então apenas começando a assimilar aquele ensinamento de Jesus passado, imaginem, há 2000 anos atrás. Mas Maitreya chegou então, no dia 3 de junho de 1985, conforme nos é colocado nesta informação que temos neste livro, que veio até nós através da Ponte para a Liberdade. Então, desde esse tempo, Maitreya não se apresentou de maneira física, porque a humanidade ainda não está preparada. Mas desde essa data ele vem auxiliando a nossa humanidade e preparando-nos para a revelação maior de quando então ele deverá aparecer diante dos homens, trazendo todo aquele ensinamento que foi trazido pelo Mestre Jesus, por Cristo Jesus. Maitreya vem trazendo então de uma forma mais intensa, de uma forma ainda mais clara, mas para que isso a humanidade possa assimilar, todos nós estamos sendo preparados por ele, de uma maneira suave, doce, até assim meio abstrata, mas entrando profundamente no coração e no intelecto de cada um de nós, para que quando essas revelações venham e aconteçam, nós possamos compreender e entender em profundidade qual é o propósito então de Lorde Maitreya entre nós. Perfeito. Então, o que a Odete falou, existe toda uma simbologia, por quê? Vocês devem estar já através dos estudos. Jesus, ele viveu uma temporada até completar o seu 12º aniversário, e existe um período oculto onde Jesus se ausentou através dos estudos, através de uma série de fatores ocultos. Então isso foi o quê? Justamente um fator cósmico, onde Jesus foi preparado através dos grandes templos sagrados da Índia, do Tibete, do Egito, ou seja, os grandes templos sagrados da época foi o quê? Foi uma expansão. Através da expansão de Maitreya, já houve uma preparação daquele aspecto. Por quê? Naquela época existiam leis que eram assim, olho por olho, dente por dente. A humanidade estava patinando em cima dessas leis, que eram leis muito duras. Eram leis onde havia muito conflito. Então Jesus veio, através dessa emanação de Maitreya, e trouxe justamente a sabedoria de amar-vos uns aos outros. Então, essa sabedoria, esse plano cósmico que foi emanado através de Maitreya, através do ser humano Jesus. Então, essa sabedoria, ela está constantemente sendo renovada. Nós tivemos depois outros grandes sábios que conviveram no nosso planeta. São Francisco de Assis foi outra emanação muito forte. A religiosidade estava muito abalada naquela época. E ele trouxe um outro ensinamento que, através da sua oração de São Francisco de Assis, é um mantra muito forte, muito poderoso, e que a grande maioria de quase todas as religiões e todas as crenças sempre emanam esse canto, né, Odete? O senhor falou uma coisa muito importante que eu gostaria de acrescentar algo mais. Quando o senhor disse que em tempos passados, inclusive isso está na Bíblia, não é? Do olho por olho, dente por dente. Na verdade, naquela época, as pessoas que colocaram essa frase foi para que, como a humanidade estava muito recalcitrante, não havia espiritualidade, não havia um crescimento assim de espírito, de alma, dentro daquilo que os mestres da fraternidade, que os grandes seres de luz esperavam do povo daquela época, eles eram muito rebeldes. Então foi necessário que se colocasse aquela frase, que todos deveriam agir olho por olho, dente por dente. Mas aquilo foi colocado no sentido de fazer com que a humanidade temesse um pouquinho as ordens superiores, para que
dentro desse temor entre aspas, eles viessem a ter assim um amor maior entre si, entre todos os seus irmãos, entre todos aqueles que viviam naquela época. Assim como também outras colocações que estão nos livros sagrados e que tem que se pensar muito profundamente que aquilo foi colocado para uma época, para um povo de uma época, e que hoje não condiz mais com aquilo que nós já sabemos, com todos os ensinamentos, com tudo aquilo que já nos foi revelado, não é, Sr. João Gilberto? Perfeito. Para que os homens, então, fossem dominados, mas no sentido de se reverterem a sua brutalidade, a sua maneira rude de tratar os seus irmãos. Então foi colocado, naquela época foi colocado, mas vejam bem, para o povo daquela época, hoje em dia isso não é mais necessário. Hoje em dia os ensinamentos vêm muito brandamente, muito suavemente, permeados da energia do amor. Não é mais necessário, entendam todos vocês, que nós devemos agir de acordo com algumas frases que estão nos livros sagrados. Não faz mais parte da nossa época. A nova era de Aquário, ela vem com uma outra tônica, numa outra sintonia. A sintonia maior do amor, da serenidade, da compreensão, da harmonia, principalmente da harmonia entre tudo e entre todos. Eu achei muito importante quando o senhor colocou essa frase e que me deu vontade de falar para vocês dessa necessidade, de que não é mais necessário isso. Se fosse possível, no meu entender, isso seria banido dos livros sagrados, essas frases como tantas outras, que não faz mais parte da nossa época. Então, para complementar, eu gostaria de ler um trechinho também, porque é importante que se fale na íntegra a respeito daquilo que Maitreya vem colocando. Ele nos diz o seguinte: essa mensagem é uma de Gautama, o Buda. Então, esse trecho, Gautama diz o seguinte: não vos trago palavras de dogmatismos, nem ameaças de punição. Vós sois os principais juízes do tribunal, onde vos sentareis como réus. A vossa liberdade é absoluta e incontestada. Sois senhores do vosso destino e podeis escolher os caminhos que vos aprouverem. As primeiras palavras desta frase: não vos trago palavras de dogmatismo e nem ameaças de punição. Na nova era não haverá dogmas, não haverá doutrinas. Cada um seguirá o seu próprio coração, porque já foi há muito tempo revelado que Cristo, o sagrado Cristo interno, habita dentro de nossos corações. Este sagrado Cristo interno é então que dará a direção para as nossas vidas. Aqueles que forem buscar a sua voz interior poderão ouvir a voz desse Cristo interno, poderão seguir seus caminhos, suas vidas, enfim, de acordo com a orientação que cada um poderá ouvir dentro de seu próprio coração. Então os dogmas, as doutrinas virão de dentro de seu próprio ser, virão de dentro do Cristo interno de cada um de vocês, ou do mestre interior, ou do ser superior, não importa o nome que se lhes dê, mas apenas que essa voz vem da essência divina, que é do nosso sagrado Cristo interno, de dentro de nossos corações. Então eu repito mais uma vez, a nova era não vem trazendo dogmas de espécie nenhuma e nenhum doutrinamento. Pode dizer-nos alguma coisa, senhor João Gilberto? Perfeito. Então, isso que o Odete falou é importante porque isso é exatamente assim, a emanação de todos os mestres. Porque as pessoas que estão nos acompanhando desde os primeiros programas que nós estamos fazendo, vocês devem estar percebendo que os mestres em determinadas crenças, em determinadas religiões, eles simplesmente mudam de nome, mas são sempre as mesmas emanações, é sempre todo um projeto cósmico, divino, só que eles foram, no caso, se alocando em territórios diferentes, ou na África, ou no Oriente, ou na Europa, e agora mais recentemente, que eu falei inclusive também no programa, aqui no nosso continente. Por quê? Porque tudo é evolução, a evolução também corre todos os continentes. Como a Odete falou também com muita propriedade da renovação, da purificação e da evolução do ser humano, eu citei, por exemplo, no caso de São Francisco, então a gente teve outros avatares que tiveram condutas impressionantes. E a mais impressionante de todas foi Gandhi. Por quê? Gandhi, num grande desafio do seu país, ele simplesmente libertou o seu povo, não deu um tiro, não disparou um tiro, e simplesmente através também de um plano cósmico,
ele uniu o seu povo, libertou o seu povo e mostrou para toda a humanidade que quando você quer realmente desfazer amarras, quando você quer sair de uma série de situações, você pode também usar o amor incondicional, foi o que foi usado por ele. E nós tivemos mais recentemente aqui no nosso país a continuidade de grandes avatares de luz, que foi Francisco Cândido Xavier. Então, só para vocês verem que a gente citou praticamente todos os mestres de todas as religiões e todas as crenças. Então, isso é o grande trabalho que Maitreya, através das mensagens que a gente vai ler hoje, vocês vão perceber de toda essa grande agregação através da unidade de Maitreya, o Cristo planetário, né, Odete? E também eu gostaria de ler mais um trechinho e depois fazer a dissertação, em que Gautama, ainda na sua mensagem, ele diz: aqueles que professam as chamadas religiões cristãs relembram a frase que tendes inúmeras vezes repetido na profissão de fé: creio na comunhão dos santos. Chegou a hora de pôr à prova a sinceridade dessa crença. Aqui tendes tal revelação. O reino está aqui, a chave também. A porta espera a vossa ação para ser aberta. Lá dentro o Pai aguarda-vos. É muito profundo tudo isso. Penso que todos vocês concordam comigo e concordam também com essas palavras do Senhor Gautama. Aqui ele diz: creio na comunhão dos santos. Então eu me reporto àquilo que eu disse anteriormente, na unidade de todas as energias de vida, a unidade de toda a humanidade como um só. A comunhão com os santos significa exatamente que nós devemos nos tornar um com eles, com todos os seres de luz, com todos os mensageiros de Deus, com todos os santos de todas as religiões, com todos aqueles divinos seres, espíritos superiores, fazendo uma só unidade, nós, toda a nossa humanidade, com toda a hierarquia celeste divina, dos verdadeiros iluminados, dos mensageiros de Deus. Ele está dizendo o seguinte: na comunhão dos santos, na comunhão de todos os santos conosco, com a humanidade, com cada um de nós. Esta é a unidade com que Maitreya vem colocando desde a sua revelação, como auxiliando a nossa humanidade em espírito, porque ele ainda não se colocou fisicamente. Ele está preparando a nossa humanidade para o seu advento, para a sua aparição. Quando ele nos diz, quando Gautama nos diz que nós devemos fazer a comunhão dos santos e a comunhão de todos nós, cada um de nós, ele está falando exatamente naquilo que nós vimos colocando, na unidade, a unidade da luz. Porque quando nos vemos como uma só unidade, nós somos Deus em ação. Nós somos a energia suprema maior, da essência de Deus, atuando através de cada um de nós e de toda a humanidade. Perfeito. Então, o que a Odete falou, a gente está aqui através de um grande trabalho para levar para você o sentido da unidade. E aqui tem uma mensagem que ficou muito bem fundamentada, já tem um período de anos, através da emanação de Maitreya, e ele simplesmente, aqui ele resume tudo o que nós estamos falando hoje e já falamos em outros programas. Nós queremos ver índios, brancos, negros, orientais, pobres e ricos, saudáveis e doentes, sempre abraçados. Banguelas e dentaduras de ouro, abraçados. Autoridade cristã, budista, esotérica, bramânica, judaica, islâmica e afro-xamânica, todos juntos, numa maciça e contínua sugestão de união dos diferentes. Quero ver gente aprendendo o que é, como exatamente é. Vocês têm de ser desprendidos para poder ensinar. O projeto de educação dos mestres tem um longo caminho. Vocês voltam para nós, mas a sabedoria crística fica. Vocês são as sementes das sementes que vão desabrochar tudo aquilo que é necessário para contribuir com a humanidade. Se as crianças forem educadas para compreender que seres humanos, e não Deus, manipulam as religiões, toda criança buscará Deus no único lugar que Ele está,
na sua consciência desperta. Então, essa mensagem foi passada, grande Maitreya, através da emanação, justamente unificando tudo. Nós passamos períodos de aprendizado aqui e ali. Agora nós estamos numa nova era, que é a era de todos os grandes líderes, as pessoas de boa vontade se unirem em benefício de um mundo único. Não é, Odete? Maravilhoso, não, Sr. João Gilberto, essa colocação com essas palavras de todos os seres, sem nenhum preconceito, sem nenhuma restrição, na unidade da luz, na unidade do amor incondicional supremo, isso de aceitarmos cada um dos nossos irmãos como eles são, aceitarmos, na verdade, a essência divina de cada um, como os mestres mesmos colocam, para que nós, quando olharmos para o nosso irmão, mesmo que ele seja assim brutalizado, que não seja uma pessoa refinada, nós devemos sempre ver a luz no coração dessa pessoa, ver o Cristo interno, ver o sagrado ser que é este nosso irmão, de vermos sempre a luz interior. Eu achei assim fantástica essa colocação quando ele coloca, quando nos é mostrado a relação da nossa humanidade com os índios, que muitos consideram não civilizados, mas eles são tão elevados, tão mais acima, muitos deles, do que muitos da nossa civilização. Eles merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, porque a civilização dos índios, a sociedade dos índios, eles têm muito a nos ensinar, mas muito mesmo. Nós devemos muita gratidão a eles, porque nós temos recebido ensinamentos muito elevados e muito profundos dos índios, e nós temos por eles, nós que temos assim essa compreensão, um grande amor. E somos e seremos sempre muito gratos por todo o conhecimento que, direta ou indiretamente, eles nos passam. Nós faremos agora um breve intervalo, e depois voltaremos no segundo bloco do nosso programa, trazendo mais informações sobre Maitreya, sobre Lorde Maitreya, o sagrado Cristo planetário que está nos enviando muita luz e toda a compaixão que a nossa humanidade merece. E no final, então, eu vou passar na íntegra uma mensagem diretamente de Maitreya, muito profunda e que eu tenho certeza que alcançará profundamente o coração de cada um dos internautas. Voltaremos daqui a pouco. Estamos comovidos, emocionados de Nossa Senhora, de Mãe Maria. Eu devo lembrar aos internautas e a todos aqueles nos ouvindo que no dia 15 de agosto passado foi comemorado a Ascensão de Nossa Senhora. Todos os anos deste dia, então, muitos grupos de luz fazem uma homenagem especial a Nossa Senhora, que dentro da espiritualidade nós a chamamos como Mãe Maria. Dia 15 de agosto foi, então, comemorado a Ascensão de Mãe Maria, quando naquela ocasião ela subiu na glória suprema da luz para uma dimensão de profunda paz, porque ela foi merecedora desta paz e dessa ascensão por todo o amor que naquela ocasião ela deixou aqui na Terra para os seus filhos, que depois continuaram levando os seus ensinamentos, chegando até os nossos dias, nos dias de hoje, todo aquele imenso amor de Mãe Maria, toda aquela imensa paz que ela trouxe para cada um de nós e que continua trazendo e irradiando até hoje, até este momento. E tenho certeza que ela jamais nos deixará, jamais nos abandonará. A Mãe Maria, neste momento, receba neste instante, amada Mãe, a Senhora que foi, que trouxe a emanação de Jesus, e Jesus que trouxe até nós, nos nossos dias, através de todo o seu ensinamento, vindo agora por Lorde Maitreya, nesta nova era, na era de Aquário, na era da libertação. Então, a Mãe Maria, nós enviamos, em nosso nome e em nome de toda a humanidade do planeta Terra, o nosso mais profundo amor e a nossa infinita gratidão. Gratidão por todo sempre. Amada Mãe Maria, nós vos amamos, nós vos reverenciamos, nós somos seus discípulos, suas discípulas, com todo o nosso reconhecimento. Mestre Lanto e Mestre Kuthumi, ou Kuthumi, como alguns o entendem, traz uma mensagem
que vem fortalecendo aquilo que nós colocamos no começo, que Lord Maitreya, ele diz assim: na madrugada deste histórico dia 3 de junho de 1985, testemunhou uma vez mais a manifestação do sublime mistério cíclico. O Messias fez-se forma em espírito e habita no mundo dos homens. Em espírito, naturalmente, porque ainda não foi possível revelar à humanidade a sua presença física. Estamos sendo preparados para esta aceitação. Ele continua dizendo: na hora exata do plenilúnio, o Messias, o bem-amado Senhor Maitreya, ocupou pela primeira vez os corpos ou veículos mental, emocional e etérico. Mental, emocional e etérico, ainda não o físico, que lhe foram preparados pelas energias concentradas e transmutadas de 3 grupos de discípulos encarnados e usadas pelos mestres, anjos e seres de luz. Então, Mestre Lanto e Mestre Kuthumi estão dizendo da aparição de Maitreya, o seu corpo emocional, mental e etérico. Então, eu quero deixar bem claro que em corpo físico ainda não foi possível. Mas nós seremos preparados para aceitá-lo quando, então, ele deverá se apresentar, quando a humanidade estiver preparada. É isso que o Odete está falando, tem muito fundamento. Por quê? Para vocês entenderem, a energia de um ser de alta linhagem, que nem ser de 5ª, 6ª, 7ª dimensão, a composição energética, ela é muito forte. E isso ainda não é o momento, porque a humanidade está sendo preparada até com a requalificação do seu DNA, a requalificação, inclusive o Brasil está na vanguarda do projeto Genoma, e isso com a bênção e o apoio de Mestre Hilarion, que é o mestre da ciência, que é o mestre da cura, isso está sendo requalificado. Por quê? O nosso corpo físico, em determinadas situações energéticas, de relacionamento energético com os mestres, ainda não tem uma expansão e uma tonalidade para que se absorva essa energia. Mas a ciência, através de Mestre Hilarion, todos os mestres que trabalham em unidade, estão preparando as próximas gerações, as crianças que vão vir, as crianças índicos, as crianças cristais, ou seja, todo esse processo está sendo adiantado, preparado, para justamente que esses seres de luz estejam aqui, energeticamente, à nossa volta, né, Odete? Exatamente, Sr. João Gilberto. E complementando o que o senhor disse ainda há pouco, existe nesse livro uma outra mensagem também de Mestre Kuthumi, em que ele diz o seguinte: prestem bem atenção, quantas informações tem nessas 2 frases e quanto é profundo tudo isto. Ele diz assim: a mudança espiritual na humanidade será digna da velocidade do recente progresso tecnológico. Será produzida por luz tal que, finalmente, levará a um grande progresso nas várias esferas do esforço humano, particularmente nas da ética e das ciências humanas. Ele trará novo despertar das mentes para as realidades de outros mundos. Gostaria de fazer um parênteses aqui. Nós teremos realidades de outros mundos. Evidentemente, nós já estamos caminhando para conhecer outros planetas. Isto vai acontecer muito em breve. Muito em breve nós teremos conhecimento de vidas em outros planetas, outras humanidades, uma tecnologia ainda muito mais avançada. Existem livros, aqueles 4 volumes de Saint-Germain, que são os primeiros, em que ele vem nos revelando que nos novos tempos nós teremos conhecimento através da vivência das vidas em outros planetas. Nós teremos, e já temos, isso já foi revelado, um rádio, uma frequência através do rádio, de que nós poderemos entrar em contato com outros planetas. Existe já este aparelho, só que ele está guardado a 7 chaves, que ninguém pode chegar até lá, porque estão assim hermeticamente fechadas e guardadas, não é por anjos, por guardiões preparados. Esse rádio já existe. Só não foi trazido à nossa humanidade porque é aquilo que eu disse ainda há pouco, nós não estamos preparados para isto. Os homens que porventura venham a ter esse conhecimento e se teriam em suas mãos esses instrumentos, com toda certeza eles iriam usar ainda para o lado negativo deste conhecimento.
E também até mesmo vídeos. A televisão já foi revelada para o homem, já existem aparelhos em que podemos acessar humanidades de outros planetas. Vai chegar a hora em que nós podemos ter esse privilégio. Os nossos descendentes, naturalmente. Isso não está muito longe de acontecer. Uma vez que o preparo da humanidade está sendo feito de maneira muito intensa e muito rápida, e não vai demorar muito, o homem terá então estas bênçãos, este privilégio, o privilégio de conhecermos outros mundos, como o mestre Kuthumi vem colocando aqui para nós nesta mensagem. Então, continuando, ele diz: não me refiro com isto apenas aos mundos dentro do nosso mundo, os outros planos de existência, mas também a outros planetas, como eu coloquei agora, e povos planetários. Ao despertar para o amor e a síntese, a humanidade despertará também para a existência de outras humanidades e de outros conjuntos insuspeitados de filhos de Deus. Por agora despeço-me, assino esta mensagem como o instrutor do mundo que eu sou, o mestre Kuthumi. Então vocês podem ver a profundidade desta mensagem. Se nós formos ler nas entrelinhas, ele já está dizendo o quanto que nós vamos aprender nas humanidades do planeta Vênus, que já é um planeta ascensionado e livre, e de outros demais planetas do nosso sistema solar. Nós estamos levantando apenas a pontinha do véu, com todos esses ensinamentos que nós já temos com relação à grande fraternidade branca. Existem outras fraternidades mais além, mais evoluídas, mais avançadas. E quando eu digo que nós estamos apenas levantando a pontinha do véu, eu quero dizer que nós estamos apenas engatinhando, na verdade, dentro destes ensinamentos tão profundos e tão intensos, tão maravilhosos. Não é, Sr. João Gilberto? É, porque, veja bem, dentro de uma complexidade toda, que inclusive é a ciência da nova era, por exemplo, o homem fica buscando do lado de fora, que nem agora descobriram que existe molécula de água lá em Marte. Então, veja bem, ainda não existe equipamentos que vão identificar. Por quê? As pessoas ainda, dentro de um aspecto mais evoluído, elas não entendem que existem portais de acesso a todas as dimensões. Aqui no nosso planeta, os seres já bem avançados já identificaram, por exemplo, o acesso do portal da terceira dimensão. Existem portais dentro de todos esses planetas, dentro de todo esse universo, que ainda os equipamentos que nós temos aqui não ainda identificaram. Mas, por exemplo, existe um portal dentro de cada planeta, que é o portal da terceira dimensão, da quarta dimensão, apenas que o nosso olho físico não identifica. O olho de um robô, de uma sonda que está naquele planeta ou naquele local, ainda não tem a evolução para identificar o portal de acesso àquele aspecto. Por quê? Nós não estamos sozinhos no universo. E assim como nós estamos saindo para identificar determinados outros tipos de sistemas, identificar existe vida em outros locais, eles também estiveram aqui, em civilizações bem remotas, na Atlântida, na Mesopotâmia, no próprio Egito, no Peru, através dos Incas, no México. Então, tudo isso é um grande estudo também, que os mestres, através do tempo, vão esclarecer, numa época oportuna, como que é o funcionamento de tudo isso. Então, tudo isso está ligado com a nova era, com os novos conhecimentos. E quem vai trazer toda essa sabedoria é a nova geração que vem vindo por aí. Porque eu expliquei no programa, existe um domínio de frequência, é aquela famosa frase, assim na terra como no céu. Tudo já está pronto lá. Apenas mentes aqui, com uma sensibilidade muito grande, entra naquele domínio de frequência, vai trazendo a sabedoria para cá e o nosso mundo vai evoluindo. Assim como aconteceu a descoberta do carro, a descoberta do avião, ou seja, todas as descobertas que nós tivemos aqui foi uma mente que entrou nesse domínio de frequência, trouxe aquela sabedoria, só que isso agora vai se intensificar de uma maneira impressionante, não é, Odete? Exatamente, de uma maneira impressionante, muito rápida, assim como diz Saint-Germain, o tempo urge, e como diz Mestre Almaria, os tempos são chegados. Não há mais tempo para nós ficarmos escolhendo isto ou aquilo, nós devemos nos decidir, ou ficar com a pequenez de mentes
atrasadas, que existem muitas ainda por aí, e nos ligarmos a essas mentes menos evoluídas, ou então nos ligarmos às consciências já ascensionadas dos seres de luz, dos mensageiros de Deus, dos grandes seres divinos da fraternidade branca e de outras fraternidades cósmicas e mais além, porque está tudo já revelado para o homem. Depende apenas de cada um ir buscar além, porque já existem muitos conhecimentos e fraternidades ainda superiores. Mas dentro da fraternidade branca nós temos muito ainda o que estudar, muito ainda o que aprender. Então, Mestre Amoria diz, ou vocês escolhem ficar na mesmice de sempre, ainda ligados a dogmas de eras passadas que não condizem mais com a nova era, com a era de Aquário, ou então vocês caminham na luz, buscando ensinamentos mais elevados, ensinamentos superiores, que poderão fazer com que suas almas se expandam, não fiquem mais apenas em vocês, ou naquele grupo que vocês têm de suas famílias, de seus amigos, mas aqueles que forem buscar a luz maior da fraternidade branca terão suas almas expandidas a nível de planeta, a nível de humanidade. As nossas almas, então, irão se expandir, trazendo para dentro dela todos os nossos irmãos planetários, todos os nossos irmãos da humanidade. Aqueles bilhões de almas que evoluem aqui em nosso planeta caberão dentro da nossa alma, se nós expandirmos a nossa alma nesse nível. E para tanto é necessário que busquemos os ensinamentos dos mensageiros de luz, que são tão intensos, tão profundos, tão grandiosos. Nós iremos agora passar os nossos recados de todas as nossas atividades e depois então eu devo ler uma mensagem diretamente passada a nós por Maitreya, o ser de luz do qual estamos falando hoje. Então, depois desses recados, nós entraremos numa energia bastante profunda, muito elevada, muito superior, que depois eu vou pedir a todos vocês que se concentrem no mestre interior para ouvir a mensagem de Maitreya. Então, nós estamos aqui convidando vocês, o curso da Grande Fraternidade Branca, com muito carinho, com muito amor, porque foi pedido dos mestres que leve esse conhecimento para todas as pessoas. Por quê? Em 1875, através do trabalho da extraordinária Madame Blavatsky, os mestres se apresentaram. Em 1935, já com uma parte mais intensa, inclusive no nosso país. E hoje, com a internet, com a comunicação que nós temos, nós estamos aqui na web e estamos falando para o mundo inteiro. Então, o nosso objetivo é justamente isso. Então, nós estamos aqui fazendo com muita sabedoria, passando esse ensinamento para vocês, dos grandes mestres da Fraternidade Branca. Porque nós temos 7 aulas, são 7 sequências, então a gente vai, com muito carinho, mostrar para vocês. Destaque feito dessa grande sabedoria no curso. Nós iremos falar dos grandes mestres da sabedoria, que inclusive já estão expandindo. Existem os 7 mestres tradicionais, mas eles estão também em unidade e vão expandindo de acordo com a expansão de todo o cosmos e de todo o universo. Então, participe, a nossa família está crescendo, a gente fica impressionado dessa grande união, desse grande amor incondicional que os mestres estão colocando as pessoas dentro de um padrão energético muito bacana, né, Odete? Sim, essas pessoas que estão fazendo parte das nossas instruções, eu digo fazendo parte porque nós aprendemos muito com elas também, então é uma troca. Nós passamos aquilo que nós aprendemos e eles também nos passam suas experiências, e nós, tanto eu como o senhor João Gilberto, temos crescido muito com as experiências dessas pessoas, não é? Desses nossos queridos companheiros. Então eu gostaria de dizer que nós recebemos a todos com muito carinho, com muito amor, dentro daquele amor que os mestres nos passam. Então nós somos uma irradiação do amor incondicional dos mestres para todos aqueles que aqui adentram, e recebemos a todos de braços abertos, com todo carinho, através de nós que vem dos mestres ascensionados e de todos os seres de luz. Passaremos a eles um pouco do que nós sabemos. Então eu gostaria de ler ainda, antes da mensagem, porque eu achei bastante interessante e me foi pedido que colocasse agora para vocês, esse trechinho que vem assinado por Mestre Lanto. Então, o Mestre Lanto, com relação a Maitreya, ele ainda diz o seguinte: até há cerca de 30 anos, o bem-amado Senhor Maitreya
que agora vem como o Messias, ocupou a hierarquia planetária o cargo de instrutor do mundo. Foi então que, devido ao regresso a Vênus do nosso eterno mestre e sacerdote, o grande e bem-amado Sanat Kumara, e aos ajustes que tiveram que ser feitos, o Sr. Maitreya abandonou esse cargo, passando a uma função ainda mais elevada, até então desempenhada pelo bem-amado Gautama, hoje o Senhor do Mundo ou Ancião dos Dias. Desse modo, ocuparam o cargo de instrutores do mundo os mestres Kutumi e Jesus, ficando eu, Lanto, como Chohan do segundo raio. E nós sabemos que o segundo raio, que hoje é dirigido pelo mestre Lanto, tem a chama dourada, a chama da iluminação, a chama da sabedoria, da percepção interior, a chama da intuição. É aquela intuição que nós recebemos através da chama dourada desenvolvida. E mestre Lanto, numa de suas mensagens, pede sempre que nós pensemos sempre na luz dourada iluminando os nossos cérebros, que não vejamos mais os nossos cérebros como uma massa cinzenta, mas como uma massa dourada da iluminação superior, para que nós possamos um dia então desempenharmos mais do que aqueles 10% do nosso cérebro, mas atingirmos uma percentagem bem mais elevada. E nós iremos conseguir isso se iluminarmos diariamente os nossos cérebros com a luz dourada. Então eu queria fazer essa colocação de mestre Lanto com relação a essas palavras que ele fala então a respeito de Maitreya e dos cargos ocupados por eles neste momento. Então eu vou passar para vocês na íntegra, sem mais conceitos pessoais nossos, esta mensagem de Lord Maitreya. Ele nos diz assim: com o seu cetro diamantino, prodígio de idades, emissor sempiterno dos raios da vida, o Senhor reinava. A sua luz majestosa sustentava o coração de milhões de sóis. A sua mente infinita traçava os arquétipos das galáxias do universo. Sem ser ele, do qual nada podemos saber, emanava todas as sabedorias. Sem participar, ele era. Fora do tempo, permanecia. A sua magnificência existia sem existir, repercutindo-se em luzes, cores, ciclos, sons e seres. Em algum lugar, entre milhões e milhões deles, estava um pequeno sol, a que um grupinho de criaturas em evolução chamava o sol do seu sistema. Os senhores desse sol chamavam-se Hélios e Vesta, e eram feitos à imagem e semelhança do supremo mistério. Um dos pequeninos mundos a que Hélios e Vesta dispensavam a sua poderosa energia de amor era chamado Terra, habitado por um grupo de criaturas conhecidas por humanidade. Ciclicamente, o Senhor movia sem se mover algo que o representava no cosmos, e assim fazia chegar aos universos um pequeno raio de sua grande misericórdia. No pequeno sistema de Hélios e Vesta, moviam-se, sem se mover, uma criatura do seu amor. Se fosse na Terra, chamar-lhe-iam um avatar. Através do avatar, o ínfimo raio de sua grande misericórdia e o ínfimo fragmento dos arquétipos construídos e do plano tecido chegavam à humanidade. No mistério dos tempos, em determinada ocasião, uma criatura incorporou quanto pôde do amor e do plano de Hélios e Vesta e desceu entre os homens. Selecionou alguns, chamando-lhes discípulos, tornou-os fortes para serem suficientemente dignos de sua linhagem divina e deu-lhes instrumentos, poderes e taças que tinham ainda algum pálido e infinitamente pequeno reflexo do cetro diamantino do Senhor Uno, de tudo o que é, foi e será. Um dia, na presença de vários seres de vários mundos, não só da pequena Terra, o Avatar, a quem as criaturinhas chamavam Maitreya, outorgou aos seus discípulos
pequenas taças e ligou-as a um grande rio, que as pequenas mentes traduziram por rio da vida. O rio era prateado, mas transportava as cores do arco-íris. A sua mente, a sua água fluía, curava todos os males, jorrando ininterruptamente das pequenas taças. Em cada taça estava escrita uma palavra misteriosa, e cada vez que um dos seus portadores dizia esta palavra, jorrava a luz, sempre mais luz, do seu coração, que era onde a taça se encontrava. Quando ele escutava, ouvia um suave tilintar, trazido de longe através do rio, e nesse tilintar encontrava outra coisa maravilhosa, a que os mais sábios dos homenzinhos terrenos chamavam a harmonia das esferas. Tudo isto, que se relacionava sempre com o Senhor do cetro diamantino, prosseguia em todas as criaturas que, se pudessem, chamariam deuses aos minúsculos homens, porque, através de tudo, a união persistia no grande mistério demonstrado pelo avatar Maitreya, que era amor, somente amor, puro amor. Então ele assina como dizendo: eu sou na luz, meus queridos filhos, meus queridos irmãos, eu sou Maitreya. Esta é a mensagem de hoje, que nos vem trazendo muito amor, muita revelação, dizendo-nos dos pequeninos homens da terra, mas que nas entrelinhas ele está dizendo aos grandes homens do pequenino planeta Terra, porque nós somos deuses em ação, nós somos luz, nós somos a essência divina, porque se Deus habita em nossos corações como essência divina, então nós somos deuses. Nós somos Deus em ação. Isto é o que Mestre Maitreya, que Lorde Maitreya vem dizendo em sua mensagem. Pequenos homenzinhos da terra, mas grandes seres de luz, filhos de Deus. A emanação de Maitreya é muito forte, esse ensinamento que a gente já falou nessa mensagem. Por quê? Maitreya na religião cristã, Maitreya na religião budista, Maitreya no esoterismo, Maitreya no brahmanismo, Maitreya no judaísmo, Maitreya no islamismo e Maitreya no afro-xamanismo. Ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e agora chegou a hora da unidade. E nós vamos deixar para vocês uma trilha onde o mestre dos mestres, através da sua emanação, veio trazer a força e o poder de Maitreya. Então, deixo aqui meu abraço, a Odete vai se despedir. Hoje foi um programa muito poderoso, porque nós estamos no processo de unidade de todas as crenças desse planeta. Um abraço a todos vocês. Queridos internautas, recebo o meu grande abraço e meu desejo intenso de luz a iluminar o coração de cada um e as mentes de cada um de vocês também. Que toda a legião angélica possa permear suas vidas. E estaremos de volta, então, na próxima semana. Muito obrigada.
Vocês, internautas, ouviram na rádio web Holonomia, Grande Fraternidade Branca Universal. Continuem com a nossa programação.